Uhum. Infelizmente. Cadê o caderninho? Quer um pouquinho?
A pessoa está devagar, até que salve o plano. E foi falado, né? Quem que é o suplente dele? É o Fábio, né? Mandar um ato pra ele, né? Uhum. Tá mandando? Não, não ia mandar hoje. Quer mandar Quer não? mandar? Tá mandando. Ah, cadê você, meu filho? Não tá na reunião, não vai dar fórum. Beijo. O Rafael tá fazendo café em casa, eu não vou dizer. Rafael, você me irrita, sério. O que eu faço com esse cara? Aí o que ele mandou pra mim? Espera. Tá aberto, né?
Sana, deixa eu pegar o fone de ouvido, deu? Posso ouvir?
Boa tarde, conselheiros. Nós já temos quórum e vai participar como cidadãos externos o senhor Murilo Uamada e o senhor Lucas Doles Guerra Villa-Lobos, que foi eleito pela PGT1 como delegado. Passo a palavra à presidente. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Obrigada por estarem presentes aqui na nossa última reunião do CMPGT. Vamos iniciar aqui as nossas conversas, lembrando que a reunião está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook do IPLAN, que a reunião está sendo gravada, a gravação é parte integrante da ata, será anexada à ata impressa da reunião. Peço para que deixem as câmeras de vídeo ligadas durante a reunião. Aos conselheiros que entrarem atrasados ou saírem antes do término, por favor, registrar no chat, desligarem os áudios enquanto não estiverem falando, e considerando o artigo 15, parágrafo único do regimento, em função da pausa extensa, estou definindo o prazo máximo das discussões e, por consequência, o tempo de manifestação de cada conselheiro sobre o tema. Então, dessa forma, passamos para o item 1, que é a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 15/12 de 2021. Se algum conselheiro quiser contribuir. Estão com a palavra. Pessoal, como não temos contribuições, eu vou colocar em votação a ata do dia 15/12. Então, aqueles que forem favoráveis, vote 1, contrários, votem 2 e abstenção, vote 3. Faltam votar o conselheiro José Carlos Valêncio e o conselheiro Rafael Rosa. A ata aprovada com 7 votos favoráveis e 2 abstenções dos conselheiros Rogério e Elise, porque não participaram da última reunião. Obrigada, Raquel. Pessoal, passando para o item 2, na verdade é um item processo comunicado, né? Então, comunicamos, informar que é pedido da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, através do ofício 17/18/2021 SEMA, o senhor Rogério Barbosa de Lima é o novo suplente representante da SEMA junto ao Conselho. Rogério, bem-vindo. Espero que tenhamos um ótimo trabalho aí. Continuando nossos itens, é o item 3, aprovação do calendário 2022 das reuniões ordinárias do CMPGT. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, mas num resumo básico, nós mantivemos os 15 dias de reunião. Em alguns dias, como por exemplo outubro, a gente vê que só tem uma reunião devido a algum feriado que foi consequente numa quarta-feira, tá? Então, nós anulamos os feriados,
e seguimos a cada 15 dias. Lembrando que caso exista alguma interface aí que ainda não conseguimos prever, nós temos as opções de fazer as reuniões extraordinárias, tá certo? Se alguém tiver alguma observação, fique à vontade, senão nós já fazemos a votação. Pessoal, como não tivemos observações, então vou passar para aprovação do calendário. Os que forem favoráveis, votem 1, contrário, vote 2 e abstenção, vote 3. Faltam votar o conselheiro Rogério e o conselheiro Rafael Alessio. Calendário aprovado por unanimidade com 10 votos. Obrigada. Passamos para o item 4 da pauta. É o processo 86.179/2021, IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, solicita a viabilidade da data proposta para a realização da 11ª audiência pública de revisão do plano diretor. Eu vou ler para vocês o ofício, tá? Então, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, através da Diretoria de Revisão do Plano Diretor, pelo presente ofício, solicita a este Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, CMPGT, a validação da data proposta do dia 4 de fevereiro de 2022 para a realização da 11ª audiência pública de revisão do Plano Diretor, com o objetivo de apresentação das diretrizes, dando continuidade à 3ª etapa de revisão do Plano Diretor, diretrizes e propostas para uma cidade sustentável, que faz parte do cronograma constante na proposta metodológica aprovada conforme parecer 018/2019 CMPGT. Agradecemos e desde já solicitamos aos conselheiros colaboração na divulgação deste importante evento de participação popular. Pessoal, então é a aprovação da data do dia 4/2, tá? Do ano que vem, fevereiro, para a 11ª audiência. Abro a palavra se alguém quiser fazer alguma colocação, senão já passamos para a votação. Se não temos contribuições, então colocar em votação. Quem for favorável, vote 1, contrário, vote 2 e abstenção, vote 3.
Item 3, aprovado por unanimidade, com 10 votos. Obrigada. Passamos para o item 5. Processo 81.163/2021, IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, relato de vistas quanto à alteração do perfil da Rua Cambira. A conselheira Tânia. Presidente, eu tenho uma questão de ordem em relação a esse item da pauta. Eu verifiquei que foi encaminhado um e-mail até os conselheiros informando da não presença dos conselheiros com essa cadeira hoje na reunião do conselho. Entretanto, como foi encaminhado esse material para nós fazermos a leitura, eu fiz umas pontuações que eu gostaria de relatar aqui para a senhora e para os restantes dos conselheiros. Posso? Bom, primeiramente pontuamos que ao longo do relato de vistas elaborado pelos conselheiros, é afirmado que os requerentes do processo número 8163 de 2021 são os senhores Guilherme Bordin Catani e Rafael Olívio de Alessio. A afirmação essa é equivocada e aparentemente tendenciosa, uma vez que o requerente do processo é o Presidente, não se Instituto de trata de Pesquisa... uma questão de ordem, presidente. Eu tenho uma questão de ordem. Pode falar, Lourinho. É justamente pela ausência. Eu pensei que o Guilherme ia fazer justamente esse comunicado da ausência dos conselheiros do relato de vista, que enviaram o relato de vista. Agora a pauta é relato de vista. E aí os conselheiros não estão. Como é que nós podemos realizar sem a presença do conselheiro responsável pelo relato de vista? Lourinho, eu vou deixar o Guilherme finalizar e não vamos, com certeza, fazer o relato de vista, mas me parece que esse processo ele foi encaminhado, né? E vamos deixar ele finalizar a observação que ele faz e provavelmente a gente vai retirar de pauta esse processo. Mas parece que o pedido de ordem é referente à citação dos nomes. É isso, Guilherme? Exatamente, Bruno. Agradeço o respeito em relação à minha fala. Presidente, tem mais uma questão. Acho que há um equívoco. A questão de ordem é a respeito da citação do nome do Guilherme e do Rafael, mas eles são titulares do próprio parecer. Como que a gente pode não citar o nome? Eu não estou entendendo. E, na realidade, a minha questão de ordem é assim, a ausência da pauta. Essa é uma questão de ordem. Então, Marta, a intenção minha é fazer esclarecimentos quanto ao que foi afirmado no relato, porque meu nome e o nome do Rafael, diretor aqui da Diretoria de Planejamento, foram citados no relatório. Eu gostaria de explanar a situação apenas aos conselheiros para tomarmos uma decisão, o que vai acontecer, enfim, mas externar o que nós estamos sentindo em relação ao que aconteceu nesse momento. Apenas uma solicitação de respeito mesmo. Acho perfeito, acho legítimo, porém, o que eu quero colocar aqui, presidente e Guilherme, é que existe uma questão de ordem que antecede a isso, ou seja, a ausência de objeto. Se a presidente acabou de dizer que vai retirar de pauta, então o processo não pode ser discutido. Então nós temos aí uma irregularidade, só aí sim é uma questão de ordem. Tá, só um pouquinho. Na verdade, ele não está discutindo o processo, tá? Uma coisa é o processo. Ele está pedindo um registro sobre a citação dos nomes deles. Eu não vejo um porquê não deixar esse registro acontecer e ele finalizar essa leitura. Essa é uma situação. Então, ela não tem, né, Guilherme? Não tem a ver com o processo em si, não vai citar ou qualificar ou qualquer situação do processo. Não, nem um pouco, não. Perfeito. Então, o processo foi retirado de pauta. Aí o Guilherme tá falando... Ok, porém, perfeito, entendi. Ele solicitou o pedido de ordem para esclarecimento antes. Isso, pediu a palavra. Com a palavra, perfeito. Guilherme. Perfeito, presidente. Bom, retornando, vou iniciar, começar novamente, por causa do momento que aconteceu. Nós pontuamos primeiramente que, ao longo do relato de vistas, é afirmado que os requerentes do processo número 81.163/2021 são os senhores Guilherme Bordin Catani e Rafael Olívio de Alessio. Afirmação essa equivocada e aparentemente tendenciosa, uma vez que o requerente do processo é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá e os funcionários públicos anteriormente mencionados exercem os cargos institucionais, respectivamente, de gerente de ordenamento territorial e diretor de planejamento e gestão do IPLAN.
Essa diretoria e esses servidores são responsáveis, de acordo com as suas atribuições, a propor medidas administrativas e projetos de lei referentes ao planejamento urbanístico e ao ordenamento territorial do município, ou que possam repercutir no planejamento integrado do município. E também tem a atribuição de instruir o CMPGT em processos de ações de iniciativa deste órgão, o IPLAN, ou seja, os servidores mencionados estão no exercício de suas funções conforme define a Lei de Criação do IPLAN, Lei 1117 de 2018. É a própria capa do processo, o requerente, como consta, é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá. Outro ponto que nós destacamos e consideramos aparentemente tendencioso é o que segue. Há uma menção do seguinte trecho. À vista disso, entendemos que talvez em razão da névoa que há neste processo, o requerimento de Guilherme e Rafael esteja pretendendo utilizar este CMPGT para resolver a inexistência de lei que fundamente a execução da Cambira em 28 metros e assim dar continuidade a um projeto de traçado privado da referida via, o que não se pode admitir. Nós reiteramos que o CMPGT ele é instituído pelo Plano Diretor de Maringá e deve emitir parecer acerca de proposição de alteração de lei no sistema viário, conforme se estabelece o artigo 180 da Lei do Plano Diretor. Dessa forma, uma vez que o relato de vistas está eivado de equívocos, nós solicitamos respeitosamente, eu, Rafael, que não seja feita a sua leitura quando retornar à pauta e que seja feita a retratação por parte dos conselheiros autores desse relato de vistas, porque consideramos nós dois extremamente desrespeitoso. Seria isso. Obrigada, Guilherme. Então, como a conselheira Tânia, né, que pediu o relato de vista, não está, nós vamos retirar o processo de pauta e também transcrever, né, fazer esse informativo aos conselheiros, tá certo? E caso necessário, a gente vai consultar a procuradoria, enfim. Pessoal, então o processo 5 foi retirado de pauta, tá certo? Vamos para o item 6. O item 6 é o processo 45.327/2021, Câmara Municipal de Maringá, projeto de lei complementar 2072/2021, o qual altera a redação da Lei Complementar 1045/2016, que institui o Código de Edificações e Posturas Básicas para Projeto, implantação e licenciamento de edificações no município de Maringá. Instrução, Guilherme. Direto à folha número 15 do processo, por favor, que daí lá consta nosso parecer, onde a gente fez um apanhado geral do que trata seu processo. Bom, nesse processo, a Câmara, através de encaminhamento do ofício 640/2021, solicita que o Conselho examine e emita parecer acerca do projeto de lei complementar 2072 de 2021, que altera a Lei 1045 de 2016, que institui o Código de Edificações e Posturas Básicas para o projeto, implantação e licenciamento de edificações em Maringá. Na tabela abaixo, nós fizemos um comparativo em relação ao texto original da legislação, onde é proposta a alteração do artigo 30, onde fala sobre a obrigatoriedade quanto à pavimentação às suas expensas, as calçadas nas testadas do lote. Na proposição de alteração da lei caminhada pela Câmara Municipal, é inserido um segundo parágrafo nesse artigo, onde coloca como obrigatoriedade também do poder público fazer essa manutenção e execução das calçadas. Também é proposta a alteração do artigo 36 do Código de Obras, onde fala, no artigo original, os terrenos baldios com frente para logradouros pavimentados ou com meio-fio e sarjeta deverão ser vedados pelos proprietários através de uma mureta com altura mínima de 30 centímetros. Na proposta de alteração legislativa, é incluído também como obrigatório a realização da execução dessa mureta e meio-fio e sarjeta pelo poder público. Bom, este processo ele foi encaminhado à Diretoria de Edificações, da CIURB, o parecer está na folha 5 do processo, que informou que não há nenhuma alteração nos trâmites e análises daquela diretoria. Foi também encaminhado à CEMOP, o parecer consta na folha número 6, e na sua manifestação pontuou que a elaboração ou contratação de projetos de edificações pela Gerência de Elaboração e Compatibilização de Projetos considera a intervenção no passeio conforme a legislação vigente. Além disso, foi encaminhado também à Secretaria de Infraestrutura, consta na folha número 9 o parecer, e numa análise sobre o projeto de lei complementar, informou que a adequação é perfeitamente contemplada por contrato de registro de preço de calçadas elaborados da CEMOP, ficando como é de conhecimento comum a manutenção das calçadas pela Secretaria de Infraestrutura após a sua execução. A Secretaria de Limpeza Urbana também manifestou-se nas folhas 10 processo e o parecer apontou que a proposta visa a melhoria da infraestrutura municipal
e encontra-se contemplada por contrato no registro de preços da CEMOP. Concluindo, considerando que há contrato de registro de preços de calçadas e alambrados pela CEMOP e a proposta não alterará despesas planejadas, conforme o parecer da CEINFRA, considerando que, de acordo com a Secretaria de Limpeza Urbana, é apontado que a proposta visa melhorar a infraestrutura municipal, considerando que o município deve garantir a acessibilidade em todo o território municipal e a norma regulamentadora municipal 20.001, que regulamenta os artigos 18 e 22 e o parágrafo único do artigo 30 da Lei do Código de Obras, estabelece a normatização quanto ao dimensionamento e critérios relativos ao desenho, à acessibilidade, à mobilidade e ao acesso de veículos em edificações, referentes às calçadas no município de Maringá, sem distinguir se a calçada é de propriedade pública ou privada. Sendo assim, nós também do IPLAN somos favoráveis ao projeto de lei complementar número 2072 de 2021. Uma vez exaradas as análises técnicas pelas secretarias competentes, nós encaminhamos o processo ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial para análise e parecer em relação à proposta de lei complementar. É isso. Obrigada, Guilherme. Abro a palavra aos conselheiros. Pedir para levantar a mãozinha, tá? Como nós comentamos na última reunião, por favor. Lorim, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu imagino que esse projeto ele colabora para o cumprimento da lei, né? E coloca também como obrigatório o cumprimento da lei o poder público. Então, eu vejo com bastante coerência tanto os pareceres quanto o encaminhamento positivo aí da obrigatoriedade. Obrigado. Guilherme. Obrigado, presidente. Bom, rapidamente, falando como conselheiro, eu vejo com bons olhos realmente esse projeto de lei complementar, apesar já da lei tornar claro que em todo município deve ser feita a conservação da calçada, a execução da mureta, não há prejuízos ao município em deixar mais claro ainda na legislação que o Poder Executivo também deverá fazer essas manutenções e execuções. Por isso, não vejo óbices o encaminhamento e aprovação. Obrigada. Mais alguém? Pessoal, se não temos mais ninguém, então vou colocar em votação o projeto de lei, tá? Então, quem for favorável ao projeto de lei, vote 1. Quem for contrário ao projeto de lei, vote 2. E abstenção, vote 3. O projeto de lei obteve parecer favorável do Conselho por unanimidade com 10 votos. Obrigada. Vamos passar para o item 7. É o processo 60.479/2021, Roberto Tadeu, Spaca Teruel, recurso ao laudo de viabilidade 3.139/2021, referente ao CM 197.726. Guilherme. Bom, pode encaminhar a página número 14 do processo. É um parecer jurídico exarado pelo procurador Marco Antônio Bosio. Vou fazer a leitura do parecer do procurador. Houve um indeferimento do laudo número 15.0331 de pedido de concessão de alvará para a empresa Resebox Disc Entulhos Limitada, em função da Lei Complementar número 1270 de 2021 e alteração pela Lei 1283 de 2021, em função de que o imóvel faz divisa com a BR 376. Ocorre que não houve decisão de primeira instância pela Secretaria de Fazenda, e a Gerência de Integração Fiscal encaminhou o processo à PROGE com as informações da folha retro em função de discussões judiciais. Registra-se que houve decisão liminar nos processos
processos jurídicos, determinando a concessão de alvarás para 2 empresas. Ademais, também existe uma ação popular que discute a constitucionalidade daquela lei complementar a 1270 de 2021. No entanto, o caso deste processo administrativo, o imóvel ele não possui acesso pela rodovia BR-376, sendo à frente pela Rua Pioneiro Antônio Ruiz Saldanha, mas fazendo o fundo do imóvel, cadastro número 47352700, com a BR-376. A Procuradoria-Geral e, por consequência, o Procurador Municipal possui atribuição de defesa da vigência e validade das leis municipais, de modo que o indeferimento do alvará de localização encontra-se acertado. No entanto, tendo em vista a existência de 2 ações judiciais e de ação popular que questiona a lei ante possível vício de constitucionalidade formal, registra-se que o alvará de funcionamento ante o fato de que o imóvel faz fundo com a BR-376 e não possui acesso atualmente, porque poderá mudar no futuro, com a abertura de acesso por meio de uma via perimetral ao trevo e tornaria possível o acesso de veículos e a atividade estaria autorizada, mas impedida pela Lei 1270 de 2021. Dessa forma, entendo que o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial deverá manifestar-se sobre a Lei Municipal 1270/2021, a verificar se houve deliberação e aprovação pelo Conselho Municipal e, em caso afirmativo, manifestar-se e documentar o presente processo a fim de possibilitar a decisão pela Secretaria de Fazenda em primeira instância. Ou, ao contrário, caso o Conselho Municipal não tenha deliberado sobre a lei, para que avalie a possibilidade de uma análise quanto a este zoneamento, muito embora a lei tenha características de eixo comercial, bem como eventual elaboração de uma nova lei, desta vez de autoria do Poder Executivo, a fim de evitar eventual vício de constitucionalidade formal. Assim, ante o exposto, opino pelo indeferimento do alvará de localização ante a vigência e validade da Lei Complementar Municipal 1270/2021, em obediência ao princípio da legalidade, mas, ao mesmo tempo, entendo e recomendo que o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial analise eventual correção, alteração ou até revogação da Lei 1270 de 2021 e 1283 de 2021, que fez a alteração na lei original. Esse é o parecer jurídico. Obrigada, Guilherme. Alguém quer contribuir? Não? Pessoal, como a gente vai ter que levantar, né, alguns, na verdade, no processo com certeza deve ter, mas vai ter esse estudo de correções, alterações que nós vamos ter que levantar, eu gostaria de passar esse processo para a relatoria, tá? Podemos ficar aqui, né, com a diretoria ali, com o conselheiro Rafael, que é o titular da pasta, ou se algum conselheiro quiser essa relatoria, fiquem à vontade. Ninguém? Hoje vocês estão quietos? Rafael, então, como conselheiro e também diretor da pasta, vamos passar a relatoria desse processo. Daí, para a próxima reunião, nós fazemos alguns complementos e também trazemos alguns apontamentos perante a essa recomendação que o procurador fez. Tá certo? Você está presente? Sem problema, ô presidente. Aí depois a gente vê certinho aí como que a gente faz, mas não tem problema. Perfeito. Pessoal, então, finalizamos o item 7. Vamos para o item 8. Processo 25.066/2021 e 85.421/2021, GPC Empreendimentos Limitada, relatório de impacto de vizinhança, um retorno de esclarecimento. Patrícia. Boa tarde. Todo mundo ouvindo? Vamos sim, Alô? Patrícia. Sim, obrigada. Esse relatório de impacto de vizinhança foi apresentado na semana passada, tá, ao Conselho, referente a um edifício residencial localizado na esquina da Rua Vasco da Gama. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da rua. Onde será construída uma torre de 22 pavimentos, tá? Com pavimento térreo, de lazer, de 19 pavimentos tipo, contendo 8 apartamentos por pavimento tipo, num total de 152 apartamentos.
Durante a análise do relatório, foram levantados alguns questionamentos pelos conselheiros em relação à iluminação e sombreamento, a drenagem do lote. E, no final, acabou que o relatório foi retirado de pauta e transferido para essa semana. O engenheiro civil Murilo Mada, que é um dos responsáveis pelo relatório de impacto, ele acompanhou a reunião online, tá? E protocolou junto ao IPLAN uma documentação com os esclarecimentos aos questionamentos levantados pelos conselheiros durante a reunião passada, tá? Referente ao sombreamento e impermeabilização do solo. Considerando que o processo havia sido retirado de pauta, ele solicitou que essa documentação fosse incluída nessa pauta de hoje, né, para subsidiar os conselheiros na análise e deliberação do RIB. Os documentos apresentados, referentes aos itens 1 e 2 do ofício de esclarecimento, que são referentes aos questionamentos levantados, né, eles foram analisados pela Comissão Especial de Impactos Urbanísticos e de Vizinhança, na reunião de sexta-feira, agora, dia 17/12, e a comissão entendeu que ele respondeu aos questionamentos que foram feitos pelos conselheiros, e dessa forma a gente encaminhou novamente o processo ao CMPGT para análise e deliberação. Eu vou ler os esclarecimentos do Murilo, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vou ler o ofício que ele protocolou rapidamente aqui. O presente documento refere-se ao protocolo número 25066 de 2021, referente ao relatório de impacto de vizinhança da empresa GPC Empreendimentos, se refere à reunião extraordinária do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, realizada em 15 de dezembro de 2021. Item 1, iluminação e sombreamento. O empreendimento possui altura total de 71,10 metros. Sobre o empreendimento, a edificação irá projetar sombra no entorno direto da área diretamente afetada, ocorrendo projeções de sombra no início do período da manhã, no quadrante sudoeste, e ao final da tarde, no quadrante sudeste. A geração de sombra detectado trata-se de um processo dinâmico da iluminação no decorrer do dia e diferente ao longo do ano. O aspecto de criação de cone de sombra em determinados períodos do dia e em imóveis localizados na área de influência direta causa um impacto de sombreamento. Trata-se de um impacto de caráter temporário, provisório, por período determinado, uma vez que não constitui perda de incidência solar constante no decorrer do ano e, portanto, não mitigável. Ainda assim, considerando a edificação estar em concordância ao estabelecido no plano diretor e com os parâmetros de uso e ocupação do solo. Referente à drenagem, as águas pluviais incidentes sobre o empreendimento serão coletadas nos telhados e projeções do telhado e do piso do pavimento da área descoberta de lazer e serão direcionadas ao reservatório de águas pluviais localizado no subsolo, conforme Lei Complementar 685 de 2007, Decreto 1311 de 2008 e Lei Complementar número 1045 de 2016. Ainda deverá manter coeficiente de permeabilidade mínimo, conforme a Lei Complementar 888 de 2011, referente ao uso e ocupação do solo. No RIB, foi informado que o projeto de drenagem foi protocolizado na CEMOP, sob o número 45528 de 2021, em 7 de julho de 2021, em que fora respondida pelo ofício 574 de 2021 da CEMOP, em 29 de setembro. Demonstrando viabilidade de interligação em rede, bem como apresentando parâmetros técnicos de cálculo e vazão permitida nos pontos de interligação. Em segundo momento, em 10 de dezembro, foi solicitado, através do ofício 716 de 2021 da CEMOP, correções em projeto. Do projeto de drenagem, este priorizará a infiltração no lote através de sumidouros,
reuso não potável e caixa de retenção, conforme apresentado em anexo. A saber, medidas que priorizam infiltração, reuso de água pluvial e retenção de água coletada mitigam o aspecto da impermeabilização do solo pelo empreendimento e reduzem o impacto de aportes de volume de água em curto espaço de tempo no curso d'água. Cabe observar que no RIV foi informado que a execução do projeto de drenagem de águas pluviais deverá seguir conforme aprovado pela CEMOP desta municipalidade. Esses 2 itens foram analisados pela comissão, ele apresentou o projeto que está sendo analisado na CEMOP, com os protocolos solicitando ajustes e os cálculos de vazão, tá? E a comissão entendeu que ele respondeu aos questionamentos. Agora eu passo para os conselheiros deliberarem sobre as respostas do Murilo. Obrigada. Se quiser, eu posso... Ah, tá. Eu não sei se eu faço a leitura da conclusão do parecer novamente ou deixa para o final. Eu acho que tranquilo, Paty. Eu vou abrir para os conselheiros. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai te perguntando, pode ser? Pode ser. Pessoal, então aberta a palavra, se alguém quiser fazer alguma colocação. Bom, só para complemento, né, o que a Patrícia falou, houve alguns questionamentos, né, algumas dúvidas referente ao RIV apresentado, e o profissional levantou todas essas dúvidas, encaminhou à comissão, e a comissão verificou que realmente tudo havia sido atendido conforme a análise do RIV. Então, se não tiver nenhuma manifestação em conformância com o que foi colocado, né, Paty, acho que nós podemos abrir a votação para aprovação ou não desse RIV. Tá certo? Ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, os que forem favoráveis à aprovação do RIV, vote 1. Os contrários, votem 2. E a abstenção, vote 3. RIV aprovado com 10 votos favoráveis. Obrigada, Raquel. Pessoal, chegamos ao final da nossa reunião hoje. Eu imaginei que seria um pouco mais rápida, porque os itens são itens mais simples, tá? Era mais datas a serem aprovadas, alguns calendários, alguns processos os conselheiros não estavam presentes. Então, agradeço a disponibilidade de vocês estarem participando dessa reunião extraordinária. Obrigada pelo ótimo ano que tivemos, tá? Agradeço aí a participação de todas e todos. Ano que vem, vamos vir com toda a garra, com toda a vontade, nós temos muito trabalho a fazer, temos a audiência do plano, dia 4, então vou pedir, vereador, se puder ajudar na divulgação, João, através do Sinduscom, nós mandamos também o ofício, né, vamos mandar, pedir também registrado aqui para o UEM, para todas as entidades aí que consiga dar esse suporte, assim, para que realmente as pessoas participem
Só uma observação, se vocês procurarem o YouTube do Fundo de Vale, nós tivemos, vou arredondar para mais, tá? Mas quase 3 mil visualizações. Então, isso também é fruto da divulgação que vocês nos dão de suporte, e nós pretendemos que isso continue e aumente cada vez mais, tá certo? Feliz Natal, próspero Ano Novo, muita saúde, tá? Se cuidem agora nas comemorações e até breve. Até janeiro nós nos encontramos novamente. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, bom final de ano a todos. Bom final de ano, pessoal. Tchau, tchau. Até o ano que vem.